Oi, gente, bom dia. Acabei de deixar a Alessia na escola. Hoje eu não vou fazer a caminhada, mas eu tô indo no parque um pouquinho pra conversar com vocês. Ai, tô cansada, eu peguei uma subida. Falar um pouquinho aí a respeito do comportamento italiano, né, versus o comportamento brasileiro. E assim, gente, eu acho que vai ser um vídeo aí de utilidade pública para vocês, né? Principalmente as pessoas que estão pensando em migrar para qualquer país da Europa, porque quando eu falo do comportamento italiano, na realidade é o comportamento do europeu em geral. E bom, eu vou explicar mais ou menos, né, o que aconteceu para mim ter decidido gravar esse vídeo. Quem não me conhece, caiu de paraquedas. Eu sou de São Paulo, capital, e vivo aqui na Itália há 16 anos, né? Então, assim, é tempo pra caramba. Eu vou sentar aqui que fica mais fácil pra mim gravar do que ficar andando. Eu vivo aqui, vai fazer 16 anos agora no início do próximo ano. E assim, eu já passei por muita coisa, principalmente no início, né? Recém-chegada. Então, conforme o tempo vai passando, a gente acostuma com as coisas, a gente começa a entender muita coisa e quando você menos espera, né, você também se comporta, né, do mesmo jeito, porque é consequência, né? Você vivendo sempre daquele jeito, né, chega uma hora que você também aprende. É igual a reeducação alimentar, né? Você começa fazendo, e quando você vai ver, você, né, tá fazendo tudo bonitinho, já virou um hábito, porque leva tempo. E bom, eu vejo muito assim em grupos, né, de viagens principalmente, né, as pessoas quando reclamam, né, do italiano ou do europeu em geral, né, que fala dessa coisa assim, o italiano é grosso, né, nossa, nunca mais eu vou pra Itália, eu fui tratada mal. Aí quando você vai ver o relato, né, das pessoas, né, e tipo, lógico, tem alguns casos realmente, né, tem um tratamento exagerado, outros, né, você vê que a pessoa acho que estava meio carente, tudo, e levou, né, pro lado pessoal. E assim, vou começar a explicar algumas situações, né, que aconteceram já comigo aqui na Itália. O fator não interessa. O não interessa é uma coisa assim muito comum que você vai ouvir da boca do italiano. Você tá, de repente vai falar alguma coisa para ele ou vai querer vender um livro, alguma coisa, principalmente na praia. Eu lembro que eu ficava chocada com o Domênico com esse não me interessa. Chegava aqueles vendedores de livro, aí ele não me interessa. Aí eu olhava para ele assim, eu mimo, né? Não, mas não me interessa. Aí eu, não, obrigada, tá? Boas vendas. E o Domênico olhava pra mim e falava assim, mas o que eu falei de mal? Eu falei, você falou pro cara que não me interessa. Ele, mas não me interessa mesmo. Tipo, não é que ele tá falando pro cara, né, tô te ignorando, não me interessa. Não, ele simplesmente tá falando que não tem interesse em comprar aquele livro. Tipo, não foi nada demais, mas nós, né, que viemos do Brasil, que o brasileiro ele tem esse jeito assim muito atencioso com as pessoas. O brasileiro ele quer agradar, ele faz tudo para ser gentil. Muitas vezes, né, vamos contra a nossa vontade para agradar o próximo, né? E não venha dizer que não é verdade, Tati. É verdade sim, tem muita gente que faz uma coisa que não quer para poder agradar o outro. E quando eu falo agradar o outro, eu tô falando no geral, tá? Até mesmo o pai, mãe, o filho, né? Se não quer alguma coisa, mas minha mãe quer, eu vou fazer aquilo que ela quer. Mas assim, e o respeito, né, por aquilo que eu quero, né? Não vale. Então assim, a gente tem essa coisa, sabe, de querer agradar o outro. E o italiano não é assim. O italiano ele é muito direto, ele é muito secão. Quem assistiu o filme lá, a série Emily em Paris, que eu acho que não deveria nem chamar Emily em Paris, deveria chamar Emily na Europa, porque o comportamento daquela série é parecido em toda a Europa, seja na Itália, seja na França, em Portugal, na Espanha, é muito parecido, sabe assim, tipo, o cliente nunca tem razão, né? Você chegar num restaurante em Florença e querer comer a bisteca fiorentina, que ela tem um tipo de cottura, né? Um tipo de
cozimento, então se você falar assim, não, eu quero mais passado, não, é daquele jeito e pronto, porque a bisteca foi feita daquele jeito. Um outro tipo de prato que você for comer, né, é feito daquele jeito, que nem o famoso espaguete com frutos do mar, né? Se você chegar no restaurante e pedir um espaguete com frutos do mar, ele não vai colocar a vasilhinha de queijo ralado lá do outro lado. Se você pedir, ele vai falar, não, não vou te trazer porque não se come com queijo ralado. E você vai comprar briga, porque não se come. É etiqueta da cozinha italiana não comer queijo ralado com frutos do mar. Aí você vai falar assim, ai Tati, mas o prato é meu, eu como do jeito que eu quiser. Sim, na tua casa. É o que o italiano vai falar, entendeu? A mesma coisa quando eles se chocam, né? Quando vê brasileiro colocar ketchup na pizza, né? Eles vão falar, gente, não se coloca ketchup na pizza. Mas assim, gente, isso daí é umas coisinhas básicas, né, que eu estou falando, mas para mostrar para vocês como é que é o comportamento do italiano. Isso faz parte da cultura do italiano. Uma outra coisa que aconteceu, isso daí foi com a minha tia em Parma. Logo no início que ela chegou aqui na Itália, ela foi numa agência de emprego para levar currículo, ela estava fazendo o giro nas agências de emprego e assim, gente... Agência de emprego, qualquer lugar que você vai, eles têm um horário de funcionamento bem na porta, tá? Então, assim, eles vão colocar assim, horário de funcionamento, tipo, das 9 às 11 e depois, tipo, das 14 às 17, né? Porque eles têm uma pausa de almoço, assim, bem grande. Ou então, tem algumas agências de emprego que eles colocam do horário tal a tal, somente para quem for fazer entrevista. Para marcar horário, para trazer currículo, fazer inscrição, um tal horário. Tem tudo bem explicadinho na porta. E óbvio que a gente, né, sendo brasileira, a gente sempre tenta, né? Porque no Brasil é assim, a gente entra em algum lugar, oi, não, mas eu não posso deixar, já está fechado. Ai, tá bom, vai, entra e faz. Né? A gente sempre dá um jeitinho, né, para a pessoa, a gente sempre quebra um galho e aqui não tem quebra-galho. E a minha tia, ela foi nessa agência, isso, tá, gente, eu falo no ano de 2007. E estava fechada a porta, a mulher estava dentro trabalhando, né, porque estava escrito que aquele horário é o horário que eles estão fazendo pagamento de olerite, essas coisas. E aí ela falou, deixa eu tentar. Bateu lá na porta, aquelas portas de vidro, a mulher viu ela, levantou, foi abrir a porta. Aí ela fez assim, oi, será que eu não posso deixar um currículo? E a mulher virou para ela e falou assim, mas você não está vendo que nós estamos fechados? Ela falou, não, mas é que eu vi vocês aí dentro, eu não posso deixar. Aí a mulher fez assim, a senhora sabe ler? Está escrito aqui que nós não fazemos inscrições fora do horário. Aí ela falou assim, se você for num banco querer sacar, depois que o banco fechou, só porque o funcionário está dentro ainda trabalhando, você acha que ele vai entrar? Ele vai deixar você entrar somente para sacar? Né? E tipo assim, deu uma lição de moral nela, assim, que minha tia, ela saiu da agência de emprego, assim, toda cabisbaixa, sabe, toda chateada, né, tipo, revoltada, né, pelo modo como foi tratada, mas assim, o erro foi de quem? Da minha tia, né, ou da mulher da agência? Então, assim, são várias situações que acontecem, né, que o brasileiro às vezes ele não está preparado para certas respostas, como você de repente falar para a pessoa assim, oi, você pode fazer, você está trabalhando e falar para a pessoa assim, será que você não pode fazer isso? Ele vai virar para você e falar, não sou pago para isso, eu fui contratado para fazer tal função, e tipo, você fica chocado. Eu já trabalhei em lugares que o fulano não estava fazendo direito, mas assim, eu ia dar uma mão para terminar rápido. Eu já tinha terminado a minha parte, falei, vou dar uma mão. Mas se você de repente está atrasado e você pedir uma ajuda, ele vai falar, não, o meu lugar é aqui. E tranquilamente, entendeu? E assim, não é que ele está falando isso de maldade, é porque ele está falando que é o que é dele, entendeu? E depois fica tudo de boa. A gente que fecha a cara depois, fala, não quero mais falar com ele e pronto. E assim, eu tô falando isso porque eu tô aqui, eu falei, vai fazer 16 anos e são coisas que acontecem muito lá no Instagram, né? Porque eu tenho eu acho que o Instagram ele aproxima muito mais você, né, que faz vídeo com as pessoas que te seguem, porque lá você faz um stories, você fala alguma coisa, aí a pessoa responde, te pergunta alguma coisa, você vai lá e responde, então assim, cria aquele ambiente de, sabe, parece que vocês são íntimos, né? E
E aí tá acontecendo assim umas coisas assim, principalmente ontem, né? Ontem eu gravei uns stories falando um pouquinho sobre alugar casa na Itália, tanto que eu deixei até salvado lá nos destaques, né? Se você quer saber do que eu estou falando, tá lá. E porque aconteceu de um anúncio, né, de um aluguel, e eu fui falar a respeito desse anúncio, falando das dificuldades, né, que o brasileiro tem realmente, não só do brasileiro como do estrangeiro, ou mesmo do italiano, alugar uma casa quando ele não tem um emprego fixo, ou quando ele não tem o dinheiro necessário para poder alugar. Né? E muitas pessoas, muitos seguidores que moram na Itália começaram a compartilhar experiências, tanto que eu compartilhei, né, dei print, deixei lá salvo, para as pessoas verem, né, que quando a gente fala das dificuldades de alugar um apartamento, não é que estamos inventando, né, é a real. Mas e por que eu falo isso? Justamente para alertar vocês a virem, né, com planejamento, com dinheiro, principalmente com dinheiro, né, porque você nunca sabe qual o tempo necessário que você vai levar para arrumar um emprego. E aí começa, né, várias perguntas. E assim, primeiro de tudo, gente, que tem muitas pessoas que é a primeira vez que cai no teu Instagram, né, mas assim, nem um bom dia. Já chega, tá aquela pergunta assim, como se eu fosse obrigada a responder, né. E eu, obviamente, sempre começo, oi, bom dia, né, tudo bom? E respondo a pergunta. Quem me segue sabe que eu respondo todo mundo. Quem me segue sabe que quando eu leio todos os comentários, quando a pessoa deixa alguma pergunta aqui no comentário do YouTube, eu respondo. Quando eu vejo que a pergunta é da maioria, eu, né, venho responder em vídeo. E aí começa, né? Tipo, a pessoa me pergunta alguma coisa que eu não sei. Eu vou dar um exemplo. Tati, olha, você sabe, eu tô querendo ir para a Itália, mas eu não tenho cidadania e não tenho permesso de soggiorno, como eu faço? Aí eu escrevo, pesquisa no site do consulado italiano. Tipo, eu escrevo isso justamente porque eu não sei. Aí a pessoa olha, nossa, não precisa ser grossa. O que eu falei, gente? Falei pra pessoa ir pesquisar no consulado italiano porque, tipo, ela vai ter a informação correta. Aí depois acontece uma outra pessoa, né, quis compartilhar a experiência lá que conseguiu alugar com não sei quem, e eu simplesmente falei, não, eu não vou compartilhar a agência que te alugou, porque eu não conheço os serviços, né? Então assim, não rola eu indicar alguma coisa que eu não conheço. A pessoa se sentiu ofendida, né? Nossa, calma, né? Não precisava responder desse jeito. Mas, gente, o que eu fiz? Então, assim, eu vejo que o povo está muito carente, né? De estar procurando carinho, procurando atenção. Internet não é assim. Então, assim, eu acho que as pessoas elas têm que interpretar um pouquinho o modo como a pessoa está respondendo. Tipo, estão querendo muita, né? O quê? Coraçãozinho, né? Que diz emojis de coraçãozinho, de sorrisinho. E às vezes são tantos seguidores que acabam escrevendo e tipo assim, eu sou prática. Tati, você sabe onde eu encontro isso? Não, ponto. Aí a pessoa, nossa, pra que ser tão seca? Aí, não, a pessoa quer que eu escreva. Não, infelizmente eu não sei, tenta ver, não sei. Não, gente. Você me faz uma pergunta, eu respondo, mas isso não é questão de ser grossa, gente, é questão de ser direta, é questão de ser prática. Isso acontece, eu vou falar aqui para vocês que é uma coisa própria cultural do italiano. Eu compartilhei um dia nos stories que eu estava aqui no parque com a Alessia, e a Alessia estava brincando com uma menininha, e essa menina ela conhece e tal, não sei o que. Daqui a pouco chegou um menino, né? Devia ter os seus 6, 7 anos também, começou a brincar com elas, né? E ficou lá os 3 brincando. Logo depois chegou um quarto menino. E esse menino conhecia o outro menino. Chegou próximo, ele apresentou. Ele já conhecia a Alessia, mas ele não conhecia a outra menina. Aí o menino apresenta as duas para esse outro amiguinho. Faz assim, olha, essa daqui é a Alessia, minha amiga. E essa daqui não lembro o nome dela, Cristina, minha amiga. Aí, a tal da Cristina, que tem 7 anos, vira para ele e fala: o fato de eu estar brincando com você não te dá o direito de chamar de amiga. Eu sou apenas uma conhecida. Eu estava sentada e eu fiquei assim, chocada com o modo como ela respondeu pro menino. Mas assim,
E o menino falou, ah, tá bom, desculpa. Não, ele não falou desculpa, ele falou assim, ah, mas a gente pode ser amigo. E ela falou assim, sim, a gente pode ser amigo, mas no momento somos conhecidos. E assim, tipo, ele ficou meio sem gracinha, mas assim, continuou brincando, tá tudo bem. E eu compartilhei essa história lá nos stories, contei. O que teve de gente falando, nossa, que menina grossa, nossa, que menina estúpida. Não. Tipo, meu, era uma criança, mas assim, para vocês verem, né, como é, o italiano ele é muito sincero, ele é muito direto. Isso não é questão de ser grosseiro, né? Somos nós que não estamos acostumados com esse modo de responder. E isso, gente, não acontece só com o italiano. O brasileiro, quando ele está na Europa há muito tempo, é comum você ver isso, tá, da parte dele. Ai, ô, fulano, você pode me dar uma carona? Não. Ah, não? Não. E ele não vai inventar um motivo, ele fala, não, não é o meu caminho. Ah, não, vou dar né, vou rodar para poder chegar onde você está. É fora de mão, tipo, não vai ter aquela coisa de querer agradar, ai, tudo bem, vai fazer tipo 3 quilômetros a mais para ir buscar você. Não, você quer ir? Pega o ônibus. Então assim, gente, eu tô falando tudo isso para vocês, porque se você não está preparado para essa sinceridade europeia, então nem saiam, gente, do Brasil, porque é o que vocês vão encontrar aqui. Vocês vão encontrar esse modo de responder no português, no espanhol, no austríaco, no alemão, no suíço, no francês, no italiano. Então, e eu vejo que as pessoas, elas ficam mal pra caramba, porque falam, meu Deus, ela me respondeu mal, né? Quando na realidade não é, tipo, meu, eu respondi normal, né? Fui sincero, tipo, falei qual que é a real. Sem muito, né, mimimi, tipo, pum, direto. E é isso, gente, um vídeo bem chatinho, né, mas eu acho que vai ser de utilidade pública. Eu acho que vai ser de utilidade pública, porque quando vocês estiverem aqui e acontecer isso, aí vocês vão lembrar, falar, poxa, bem que a Tati falou que é desse jeito. Então assim, não levem pro lado pessoal. Quando um italiano responder assim para vocês, ou quando de repente um youtuber, né, responder assim, responder aquilo que você perguntou, mas de um modo seco, não pense que é pessoal, ele simplesmente está respondendo o que você perguntou. Está sendo prático. E é isso, gente. E agora eu tô indo para casa, porque eu simplesmente parei aqui só para conversar com vocês, né, porque eu tô vendo assim que, sabe, não foi um caso, 2 casos, 3 casos, não, acontece direto, né? Acontece direto. No e-mail também, né? As pessoas me escrevem, perguntam alguma coisa, ou se eu respondo, depois aí responde de volta. Nossa senhora, eu não sabia que você era tão grossa desse jeito. O que eu fiz? Mas enfim, gente, carência, né? A gente tem que dar um jeito de curar. Mas é isso, gente. A titia deixou esse recadinho para vocês, né? Na boa, né? Para vocês se prepararem, porque é aquela coisa. Aqui é uma cultura, o Brasil tem outra cultura. E não adianta vocês falarem, né? A gente tem que mudar para se adaptar. Não, você não precisa mudar, né? Eu sou brasileira, eu tenho, né, origem italiana, né? Minha família é italiana. Mas eu sou e sempre serei brasileira, o meu modo de ser é sempre brasileira, sabe? Eu continuo brincando com as pessoas, eu continuo abraçando, apesar que abraçando não, porque é um período que a gente não abraça mais. Mas assim, eu abraço, eu dou risada, não mudei o meu jeito de ser, continuo a mesma, né? Tanto que os meus amigos, quando me acompanham lá no Instagram, eles falam, nossa, Tati, você não mudou por nada. É o meu jeito, então isso daí não vou mudar. O que acontece é quando a gente, né, vai responder, a gente começa simplesmente a pensar, a refletir, falar, nossa, né, quantas vezes eu disse sim para alguém quando na realidade eu queria dizer não, né? Mas por quê? Para poder agradar o outro. E é isso, gente. Eu deixo um beijo para vocês e espero, né, que se você aí seguidor, né, porque tem gente que parou de seguir por causa disso, mas continua aqui no YouTube. Então assim, se você se sentiu de repente agredido com o modo, né, seco de responder, né, sem muito coraçãozinho, vai lá de novo, lá lê a resposta, fala, poxa, Tati me respondeu, né, educadamente, né, o que eu tava querendo dela, né? E é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente.